Crianças? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos entrar em Tua presença, Senhor, para, primeiramente, pedirmos perdão, pois somos falhos, somos pecadores. Às vezes, Senhor, pecamos por intenção, outras vezes pecamos, Senhor, por ignorância, mesmo sem nem percebermos o que estamos fazendo. Muito obrigado porque o sangue do Teu Filho, Senhor, nos cobre de todas as nossas falhas, Pai. Nos perdoa de todos os nossos pecados. E é por isso que estamos aqui com o coração agradecido, Pai, para Te adorar nestes primeiros momentos do primeiro dia da semana. Agradecido, Senhor, pelo que já aconteceu até aqui e também pelo que agora nós iremos fazer, que é a meditação na Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, nos auxiliar, Senhor, para que não saiamos daqui com o coração igual a como entramos, mas que saiamos com um coração diferente, Pai, transformado e mais parecido com o Teu. É o que nós pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, quando se fala em família, qual deveria ser o primeiro sentimento a vir à nossa mente? Qual deveria ser o primeiro sentimento do qual nós nos lembramos ao ouvir a palavra família? A Rivani respondeu aqui. Qual seria? União, amor, né? Que resume todos os sentimentos bons, o amor. Nós sabemos, porém, que muitas vezes essa não é a realidade em muitas famílias que existem. Muitas vezes o sentimento é de indiferença, né? Pessoas distantes uns dos outros, indiferentes aos sentimentos uns dos outros e, às vezes, até sentimentos piores mesmo do que esses. É o mesmo que acontece com a igreja. A igreja deveria ser um lugar onde só existisse o amor. Mas nós sabemos que muitas vezes o que existe nos corações é o oposto do amor. Infelizmente, é o ódio. E por que isso acontece, pastor? Porque muitas vezes nos lugares onde mais deveria se ter amor, muitas vezes não se tem. Muitas vezes o amor dá lugar a sentimentos nada bons, sentimentos negativos, de vingança, de raiva, de briga, de disputa e até de ódio. É justamente sobre isso que nós queremos meditar nessa manhã, sobre algumas causas do ódio e também algumas consequências que esse sentimento acaba trazendo para as nossas vidas, para as nossas famílias e também para as nossas igrejas. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Estamos dando continuidade hoje, então, à nossa série, iniciada domingo passado, sobre José do Egito. Série essa que eu estou intitulando de Uma História de Sofrimento, Salvação e Perdão. A história de José nos ensina sobre sofrimento, mas também nos ensina sobre salvação e sobre perdão. No estudo anterior, nós meditamos um pouco sobre a época na qual José era jovem, um pouco sobre a juventude de José. Nós vimos o que acontecia quando José ainda era um moço, ainda era um garoto de 17 anos. E nós vimos também... Obrigado, Vera. Olha, rapaz, caprichado, viu? Do jeito que eu gosto. E nós vimos também sobre o amor que Jacó tinha por ele. Porém, irmãos, nós sabemos que a vida do crente não é um morango, né? Nós sabemos que nem tudo são flores. Por isso, hoje nós não vamos falar de amor. Nós iremos falar sobre o oposto. Nós iremos falar sobre o ódio que os irmãos de José tinham por ele. O título que eu estou dando ao estudo de hoje é Odiado pelos próprios irmãos. E nós vamos tentar descobrir algumas causas do ódio dos irmãos de José por ele e também algumas consequências e tirar lições para as nossas vidas, tá bom? Se você quiser compartilhar algo, fazer uma pergunta, fique à vontade.
Vamos iniciar então vendo algumas causas do ódio dos irmãos de José. A primeira se encontra no verso número 4. Se você chegou agora, se você ligou o canal agora, Gênesis 37, verso 4. Gênesis 37, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O final do versículo diz que os irmãos de José já não conseguiam falar com ele pacificamente. O que isso significa? Eles não conseguiam falar com ele de forma normal. Eles não conseguiam falar com ele como um irmão deles. Não sei se você já vivenciou algo assim, em que em um meio, às vezes no meio familiar mesmo, não existe mais conversa, não existe mais diálogo, só briga, só reclamação, só sentimento ruim. Se você já experimentou isso, você vai experimentar um pouco do que José estava experimentando. Não existia mais conversa amigável, não existia mais sorriso entre os irmãos. Eles não conseguiam mais falar com José pacificamente, falar em paz. Eu imagino que era só piada, eu imagino que era só reclamação, que era só murmuração. E muitas vezes, essa é a realidade, né, de alguns ambientes. Às vezes ambiente de trabalho, em que as pessoas não se dão mais bem, não cooperam mais uns com os outros, um quer derrubar o outro. Às vezes nas famílias, às vezes em alguns lugares das igrejas, tem isso muito. Né? Infelizmente, nós sabemos que essa é a realidade. E quando nós lemos a Bíblia dizer que os irmãos de José não conseguiam mais falar com ele pacificamente, qual é a nossa primeira reação? Nossa primeira reação é criticar os irmãos de José. Né? É mais ou menos o que acontece com a mulher de Jó. Quem aqui nunca abriu a boca para falar mal daquela mulher? Né? Quando ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Eita, que mulher incrédula, né? Que mulher descrente, mulher que não vigia a boca. Mas, irmãos, vai se colocar no lugar da mulher de Jó. Muitas vezes, antes de reclamar de alguém, é importante nós simpatizarmos com aquela pessoa, sabermos que aquela pessoa está experimentando de difícil. Né? Com certeza não foi fácil para aquela mãe perder 10 filhos e agora ver o marido naquela situação, doente, alguém que só serviu a Deus, e aí você ama aquela pessoa e aquela pessoa está sofrendo. Então, não é fácil, ela errou, mas muitas vezes nós só queremos criticar. Assim como também nós olhamos para os irmãos de José e criticamos. Olha, estão com inveja, estão com ciúme, estão com ódio do irmão. Mas, irmãos, eu pergunto para vocês, será que era fácil para eles estarem vivenciando aquilo? Será que era fácil para os irmãos mais velhos de José perceberem que o pai ama o seu irmão mais do que você? E ele não tem vergonha nem de esconder, ele demonstra isso para todo mundo, dá uma roupa para ele que nem se compara com as roupas que ele te dá. Os presentes que ele dá para o seu irmão são melhores, mais caros do que o que ele dá para você? Era fácil para eles, irmãos? Com certeza não era. Com certeza não deveria estar sendo fácil para eles, como também muitas vezes não é para nós. Vê injustiças, favoritismos, pessoas sendo tratadas de forma desigual, sendo que muitas vezes não estão nem fazendo algo para serem tratadas assim. Né? Imagina você trabalhar numa empresa que você se esforça, e aí o patrão só olha para aquele outro empregado. Né? Só dá benefícios para ele, dá folga para ele, coloca nem banco de horas. Né? Não, pode ir para casa, pode folgar. E aí você não, está lá, chega no horário, chega antes, sai depois, e você não recebe um elogio, você não recebe nenhuma recompensa. Com certeza não é fácil vivenciar situações assim. Então, o primeiro motivo pelo qual os irmãos de José passaram a odiar o seu irmão foi por causa do favoritismo do seu pai. Eles perceberam o amor que Jacó tinha a mais por José. Porém, houve um segundo motivo. Os sonhos do próprio José. Versos 5 a 11. Teve José um sonho,
e o relatou a seus irmãos. Ele não apenas sonhou, ele contou o sonho que ele teve. Por isso, olha a causa aqui. O odiaram ainda menos. Não. Como se não bastasse o ódio que eles já tinham, agora só aumentou. Algo que José falou para eles fez com que o ódio aumentasse. Pois lhes disse, rogo-vos ouvir este sonho que tive. José pede para eles ouvirem, né? Atávamos feixes no campo, amarrávamos. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Não só os sonhos, mas as palavras de José. Algo que José estava falando para eles. Aí José teve outro sonho. Aí não ajudou em nada, né? Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Provavelmente falando de Jacó, a esposa de Jacó e os seus 11 irmãos se inclinando perante ele. Ele é uma estrela, né? Diante da qual os outros astros se prostram. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai, até o pai achou estranho e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Aí o verso 11 diz, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Irmãos, vocês já ouviram aquela frase que diz assim, às vezes o que conta não é o que você diz, mas como você diz. Irmãos, não tinha nenhum problema José sonhar o que ele sonhou. Até porque nós vamos ver que sonhar ou interpretar sonhos eram dons de José. Ele tinha que exercer mesmo os seus dons. Porém, a maneira como José falou, a maneira como José contou os seus sonhos, será que foi a maneira correta? Será que José falou de forma humilde ou ele falou se gabando? Será que ele não poderia ter procurado só o seu pai? Ou até ter falado com os irmãos, mas ter falado de uma forma mais humilde, né? Porque algo do que ele falou trouxe um ódio ainda maior para os seus irmãos. Aí eu pensei em nós. Recentemente, será que nós falamos algo da maneira errada para alguém? Será que recentemente nós até dissemos algo correto, mas nós dissemos da forma errada? Será que nós perdemos a razão, não pelo que dissemos, mas pela maneira como aquilo foi dito? É algo que nós temos que pensar. Né? Nós temos que pensar sobre as formas como estamos falando com as pessoas. E muitas vezes não é o conteúdo que vai gerar raiva em alguém, mas a maneira. E nós sabemos que muitas vezes tem a maneira certa de falar, que vai amenizar a dificuldade de alguém, e tem a forma errada de falar, que vai gerar ainda mais raiva em outra pessoa. Então, os versos que nós lemos aqui, eles acabam dizendo que os irmãos de José tinham ciúmes dele. Ciúme é pecado ou não? Sim, inclusive, em Atos, Suiane, Lucas vai dizer que eles tiveram inveja de José, né? É mais ou menos parecido aqui, ciúme e inveja. Ciúme é pecado. Então eles tiveram culpa, porque eles estavam tendo ciúmes. Quem tem ciúme tem culpa daqui. Porém, o que nós percebemos aqui é que os irmãos de José não foram os únicos culpados pelo sentimento ruim deles. Tanto Jacó teve culpa, sim ou não?
pelo amor maior que ele demonstrava por José, pelo favoritismo de José, como também José pode ter tido culpa pela maneira como falava com seus irmãos, pela maneira como até inclusive contou os sonhos para os seus irmãos. Então aqui eu vejo, pois não, Messias. Quais? Ciúme pelo quê? Tem o ciúme ruim e tem o ciúme bom. O ciúme bom, Messias, é bom dar outro nome para ele, né? Zelo. Tem alguém que diz assim, eu não tenho ciúme, eu tenho zelo. Mas, de fato, na Bíblia, cuidado com algo, Deus tem, algumas traduções dizem que Deus tem ciúmes. A palavra lá é zelos, no grego. Deus tem um cuidado muito grande com o que é dele. Ciúme é quando eu tenho medo de perder o que eu acho que é meu. Né? Concorda, Senhor? Amém. Entendeu, Messias? Tem o ciúme e tem o zelo. Um é mais negativo, o outro é mais positivo. O zelo o crente tem que ter pelas coisas de Deus, né? Por aquilo que Deus confiou para ele. Mas o ciúme muitas vezes acaba sendo doentio. Você vê coisa onde não existe. E aí você cria problemas por causa disso, né? Eles tiveram ciúmes que era mais ou menos, como a Suiane falou, uma espécie de inveja dele. Porém, o que eu estou querendo mostrar, irmãos, é que se por um lado os irmãos de José estavam tendo culpa, porque ciúme é pecado, por outro lado, alguém contribuiu para o ciúme deles. Sim ou não? Alguém contribuiu para o ódio deles. E aí eu vejo o primeiro grande cuidado que nós precisamos ter de acordo com esse texto. Que grande cuidado é esse, pastor? O cuidado de não acabarmos levando os outros a pecar. Existe esse perigo, pastor? De levarmos os outros a pecar? Sim. Nós somos pessoas que influenciam os outros a algo. Podemos influenciar os outros a algo bom, mas também podemos influenciar os outros a algo ruim. Uma mulher, por exemplo, discute-se muito a questão do estupro, né? E eu creio que o estupro sempre é algo errado, sempre, independente, né, do que a mulher faça, o estupro é errado. Mas tirando essa questão do estupro aí, que não é a discussão, infelizmente algumas mulheres acabam se vestindo errado, né? De forma errada e acabam gerando sentimentos pecaminosos nos homens. E aí Deus vai cobrar dos homens. Mas será que Deus vai cobrar apenas dos homens? Ou também vai cobrar daquela mulher que saiu de casa sabendo o que ia gerar em alguém? Ah, mas isso aí é entre ele e Deus. Na Bíblia, não. Na Bíblia, se eu sei que algo vai gerar algo em alguém, eu também faço parte do que é gerado. É claro que a culpa é da pessoa, né? Mas eu posso contribuir para algo ruim. Não estou dizendo aqui que sempre que alguém tiver ódio de você, é porque você fez algo para a pessoa sentir ódio. Não. Quem foi na Bíblia que foi odiado pelos outros sem ter feito nada para ser odiado? Jesus Cristo. Teve alguém que contribuiu mais para que as pessoas tivessem amor do que ele? Não. Mas quem foi que mais recebeu haters, né? Quem foi que mais recebeu ódio no mundo, além de Jesus? Ninguém. Ninguém foi tão odiado quanto o nosso mestre, sem ter feito nada para contribuir para o ódio das pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, muitas vezes, fazendo o que é certo, vai ter quem nos odeia. Sim ou não? Fazendo o correto, vai ter gente que vai ter raiva da gente justamente porque a gente vai fazer o que é certo.
Então aí não tem jeito. Agora, sabe o que acontece? Muitas vezes, dou já a oportunidade, velho. Muitas vezes nós somos diferentes de Jesus. Nós suspeitamos o que vai gerar pecado nas pessoas e nós vamos adiante. Tem uma frase que é muito repetida. Eu vou só para dar raiva. Eu vou fazer isso só para dar ódio. Eu sei que não vão gostar, por isso eu vou fazer. Você já ouviu uma frase assim? Oh, é só o que tem. Eu sei que fulano não vai gostar, é por isso que eu vou. É por isso que eu vou fazer. A gente suspeita, irmãos, o que vai gerar pecado em alguém, e a gente está nem aí, a gente vai, sabendo que aquilo vai gerar pecado em outras pessoas. E aí, sabe qual vai ser a consequência disso? Eles não serão culpados sozinhos. Quem peca é culpado, mas quem contribui intencionalmente para o pecado de alguém é culpado também. E o que é interessante é que isso vai ficar registrado e alguém vai ficar sabendo. Porque está escrito aqui, o que Jacó fez, o que José fez, né? E aí, se nós contribuirmos intencionalmente para alguém ter raiva, para alguém ter ódio, isso vai ficar registrado e um dia vai ficar conhecido. Verá. Exatamente. Sim. Ainda mais, né? Pronto. Como a Vera está falando, né? Poderia ser feito algo, irmãos, para que esse ódio ele não existisse? Sim ou não? O ódio dos irmãos José. Jacó e José poderiam ter feito algo para os irmãos não odiarem José? O que nós aprendemos no domingo passado, Everardo, foi que Deus ele não tem favoritos. Deus não tem favoritos. Deus é imparcial. Deus trata as pessoas conforme as pessoas agem. Sendo que Deus é imparcial, como é que Jacó deveria ter sido? Também imparcial. Amar todos os filhos. Se Jacó tivesse amado todos os filhos como os pais devem amar, isso teria gerado ódio dos irmãos? Não. Se José tivesse falado sonhos, talvez de outra forma, isso teria aumentado o ódio dos irmãos? Provavelmente não. Onde é que eu estou querendo chegar? Eles são culpados pelo pecado deles. Porém, eu creio que eles não foram culpados sozinhos. Trazendo isso para nós,
precisamos ter cuidado em não gerar pecado nos outros. Porque se os outros pecarem com a nossa contribuição, eles serão culpados. Mas eles não serão culpados sozinhos. Nós estamos cooperando. Nós estamos ajudando os sentimentos ruins a serem gerados. Ok? Então esse é o primeiro grande cuidado que eu creio que nós devemos ter aqui. Claro que às vezes alguém vai fazer algo errado em relação a nós, sem que nós contribuamos para isso. Mas às vezes a gente sabe que contribuiu. A gente disse algo que não deveria ter dito, talvez no momento que não deveria ter dito, da forma que não deveria ter dito. Aí isso acendeu a fogueira ainda mais. A fogueira já estava um pouquinho acesa. A gente chegou lá e tacou gasolina. Eita, eu quero ver pegando fogo. Aristela. Exatamente. A gente chamou a atenção para isso. Exatamente, da mesma mãe. Caso da mãe? Talvez, né? Se bem que Benjamim também era filho de Raquel. Né? Benjamim, porque o que a gente viu, Aristela, é que às vezes o favoritismo ele não tem explicação lógica. Às vezes uma mãe ama mais o filho porque é o filho que dá mais trabalho para ela. Tem uma explicação lógica para isso? Não tem. Né? Então, José era filho da velhice de Jacó, mas Benjamim era da mais velhice ainda. E não era o favorito era José. Então parece que é o que José fazia, ele trazia as notícias dos irmãos para ele. Aí Jacó foi gostando daquilo. Ah, pai, eu posso confiar nesse menino, né? Quando eu morrer, é você que vai tomar de conta da empresa, é você que vai ficar à frente, que eu confio em você, você entrega mesmo seus irmãos, isso é bom. Então, são coisas sem explicação nenhuma, sem explicação lógica. É o amor egoísta do ser humano. Às vezes nós gostamos de alguém ou de algo por motivos egoístas mesmo, diferente de Deus. Deus ama a todos, o mundo inteiro. Não dá para ouvir bem não, Everardo. Fica em pé, fica melhor talvez. 12. O pessoal vai dizer que é porque não tinha televisão nessa época. E era. Parece que os caçulas às vezes são os mais amados mesmo, né? Parece que já bateu tanto nos outros que agora... E parece que fica mais presente também, né? É. Mentira. Vamos lá falar com ele. É o jeito. Pronto, é verdade. Aí você tá provando a minha tese. De que muitas vezes o nosso amor humano ele é egoísta. Né? Porque está amando aquele que vai estar mais perto dele. É o mais novo, né? Vai estar mais presente. E aí, você com 80 anos gerar um filho, eita, tá pensando em quem? Em você. Está esquecendo dos outros mais velhos, que estiveram com você nos momentos difíceis, trabalharam junto com você. Não deu nem uma casa. Vamos ter que ir lá falar com ele. Exatamente. Isso aí, irmãos, a gente vai falar muito sobre família aqui. É muito, muito sobre família mesmo. Então, essas foram as causas do ódio dos irmãos de José. E quais foram as consequências? Vamos pedir a Deus, irmãos, que nos ajude a ser que nem Jesus. Né? Vamos ajudar as pessoas a não pecar e não a pecar por nossa causa. Se nós pudermos ajudar alguém a não pecar, vamos nos esforçar e ajudar essa pessoa. Porque senão a gente vai ser cobrado também, juntamente com ela. Amém? Consequências do ódio dos irmãos de José. Primeiro, o ódio dos irmãos de José fez com que eles
se afastassem uns dos outros. Vamos ler os versos 12 a 17. Gênesis 37, 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel, Jacó, a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Olha como Jacó é sabido. Vai lá e faz uma reportagem para mim do que eles estão fazendo lá. Assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. Verso 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Irmãos, aqui são as cristoincidências da vida. Parece que José tinha se perdido. Se ele tivesse se perdido, ele não tinha sofrido o que ele sofreu. Mas aparece alguém para dizer onde é que os irmãos estão para ele ir para lá. Também fazia parte do plano de Deus, tudo isso que estava acontecendo aqui. E lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Irmãos, como era o relacionamento de José antes? Versículo 3, nós vimos que José apacentava os rebanhos de seu pai com seus irmãos. Eles estavam juntos. Eles estavam próximos. Porém, agora, os irmãos de José vão sem ele. Ou seja, se antes eles estavam próximos, agora, com o ódio, eles estão o quê? Afastados, distantes. E é exatamente isso que o ódio faz. Pessoas antes tão próximas, tão amigas, tão companheiras, às vezes dentro da própria família, acabam se distanciando, acabam se afastando. Por quê? Porque um sentimento ruim foi plantado no coração de alguém. Então, essa é a primeira consequência do ódio dos irmãos. Eles não estão mais próximos. Eles não estão mais perto uns dos outros. Mas aí nós vemos que também, além disso, o ódio dos irmãos de José os levou a falarem mal do seu irmão. Verso de número 18 e verso de número 19. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Certa vez Jesus disse que a boca fala do que o coração está. Irmão, se o nosso coração em relação a alguém está cheio de sentimento ruim, o que é que nós vamos falar sobre essa pessoa? Elogios? Claro que não. Muitas vezes, se o nosso coração tiver se o nosso coração tiver com um sentimento ruim sobre alguém, sem perceber, nós vamos falar mal dessa pessoa. Às vezes a história pode não ter nada a ver com ela, mas a gente leva para ela. Por quê? Porque o coração está cheio de ódio dessa pessoa. Cheio de raiva. Deram logo um apelido. Cuidado com os apelidos. Olha o sonhador, rapaz. Olha aí, no original é mais ou menos o mestre dos sonhos. Lá tem ele. Então, piada, apelido, críticas. Será que isso não tem acontecido na nossa vida? Nós estamos deixando transparecer o sentimento ruim por alguém, falando mal desse alguém. E o que é interessante é que eles falaram de José quando? José já estava no meio deles? Não, o texto diz que vinha ele de longe. Lá se vem, aí ó, lá se vem o sonhador. Ou seja, pelas costas. Falou mal pelas costas. E nós precisamos lembrar que um dia, tudo que é oculto vai ser revelado. Inclusive, o que falamos de alguém. Tem aquela frase que diz,
Agradeça a Deus por tudo, porque Ele ouve conversas que você não ouve. E é verdade, né? O que nos conforta é isso. Jesus ouve as conversas que nós não escutamos. Mas um dia, todas as conversas serão reveladas. Eita Deus! Já pensou um negócio desse? Vamos ter cuidado com o que a gente fala na presença e também na ausência de alguém. O apelido, né, a piada que nós soltamos para alguém. Tudo isso nasce do ódio. Tudo isso nasce da raiva. Outra consequência. O ódio levou os irmãos a se afastarem. O ódio levou os irmãos a falarem mal. O ódio levou os irmãos a planejarem o mal. Onde é que diz isso? Verso 20. Alguém lê para mim. Gênesis 37, 20. Eita! Planejar o mal aqui. Irmão, certa vez eu estava em um dia de convivência e tinha uma televisão fazendo uma reportagem sobre um crime que um familiar cometeu com outro familiar, algo que abalou o Brasil inteiro. E aí tinha alguém muito admirado do meu lado. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Aí eu olhei para essa pessoa e perguntei: ei, você sabe onde foi que começou esse crime aí? Ele: não, onde? Aqui, ó. Na mente. A nossa mente é onde começam todas as coisas boas que nós fazemos para Deus e para o próximo. Mas a nossa mente também é onde começam todas as coisas ruins que nós fazemos contra Deus e contra o nosso próximo. Muitas vezes, sabe o que nos diferencia de quem está na cadeia, cumprindo prisão perpétua? É só a execução. Porque ele teve coragem de executar, e muitas vezes nós não tivemos. Mas o pensamento existiu, a vontade existiu, até plano talvez foi feito. Só que ele executou, e nós não. Eu disse isso para a pessoa, tipo assim, está me chamando de assassino? Jesus chama. Quando nós odiamos alguém no coração, ele nos chama de quê? Ele diz assassino. Assassino no coração. Nós não tiramos a vida da pessoa, mas nós queríamos ter tirado. Né? Então é por isso, irmãos, que eu sempre aconselho. Quando um pensamento cruel, vingativo, vier na sua mente, não dê espaço, não. Tira logo. Porque ele entra, aí ele fica e ele vai se fortalecendo. Mesma coisa com o suicídio. Como é que tem alguém que tem coragem de tirar a própria vida? Começa com o pensamento. Esse pensamento vai ficando, vai se fortalecendo, vai virando plano, e chega uma hora que o plano está tão grande, mas tão grande, que se não for alguém para impedir, ele acontece. Mas não foi assim de uma hora para outra. Rapaz, de uma hora para outra fulano tirou a vida. Não, foi de uma hora para outra, não. Ele foi matutando aquilo, ele foi planejando, ele foi fortalecendo o pensamento dele. Então aqui, os irmãos José planejaram. Vamos tirar a vida dele? Vamos jogar numa cova? Vamos dizer que as feras o comeram? Olha aí, o plano completo já. Tinha até a ocultação de cadáver. O ser humano é capaz de fazer isso. Então nós precisamos tirar isso do coração. Se tem um sentimento ruim que está aí matutando, bota ele para fora. Bota ele para correr. Senão, vai acontecer o que você está pensando. Porque foi isso que aconteceu com os irmãos de José. O ódio os levou a fazerem o mal contra o seu irmão. Primeiro eles se afastaram, depois eles falaram mal, eles planejaram mal e eles fizeram o mal. E aí nós encerramos o nosso texto com os versos 21 a 36, que é a maior parte, eu quero apenas ler. Gênesis 37, 21 a 36 diz assim: Mas Rúben, ouvindo o plano, que era o mais velho, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida,
Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue. Deus sempre dá um livramento, né? Lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, olha aí, começa agora. Despiram-no da túnica, a túnica está lá de mangas compridas que trazia. E tomando, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Isso aqui já foi tema para tanta música, né, Ribani? Foi lançado na cisterna. Irmãos, ainda bem que a cisterna estava vazia. Até nos momentos ruins nós podemos agradecer. Imagina se a cisterna estivesse cheia d'água, né? José tinha morrido. Jogaram na cisterna. Ainda bem que estava vazia. Verso 25. Ainda foram comer, mano. Ainda foram comer a marmita que o pai tinha feito. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, Judá tem uma importância muito grande, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Não ganhar nada com isso. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. Ele era o mais velho, ele ia pagar pelo seu irmão. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, que não tinha nada a ver com isso, e o molharam no sangue, e enviaram a túnica talá de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes. Imagina o filho vendo o sofrimento do pai. E se cingiu de pano de saco. E lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Ou seja, o final está dizendo: esperem por mais informações. Irmãos, quantos atos cruéis nós podemos ver aqui? Primeiro, eles despiram José. Tiraram José da sua roupa que ele tinha ganho. É muito ruim ser assaltado, é muito ruim ser roubado de algo que você gosta. A primeira coisa que eles fazem é despir José do seu manto. Depois, eles lançam José em uma cisterna. Essa cisterna ela era cavada pelos pastores para poder acumular água para o rebanho beber. Então era o local onde ficava água para os animais. Eles jogaram o seu próprio irmão ali, sem a sua túnica. Depois, o que é que eles fazem? Eles vendem José. Eles vendem José por 20 moedas de prata para estranhos, para estrangeiros que vão levá-lo para o exterior. E aí, no final, ainda mentem sobre ele. Por quê que essa mentira foi cruel? Primeiro, porque fez sofrer o pai. Quando nós temos ódio de alguém, muitas vezes não é só esse alguém que nós vamos fazer sofrer. É alguém que está próximo dele também. E isso impediu que Jacó fosse buscar o seu filho. Porque imagina aí, o que eu e você teríamos feito no lugar de Jacó? Se eles dissessem que ele foi vendido, a gente ia ou não ia atrás? Até encontrar. Agora, se ele está morto, se ele foi despedaçado, então não tem mais jeito. Isso impediu que José fosse buscado, que José fosse procurado. Irmãos, isso aqui já seria cruel com um estranho. Agora imagina fazer isso com seu irmão. Alguém com quem você cresceu.
alguém com quem você viveu, alguém com quem você dormiu, alguém com quem você orou. Isso mostra o poder que o ódio tem nos nossos corações. Isso nos leva ao segundo grande cuidado que eu vejo que esse texto nos ensina a ter. Que cuidado é esse, pastor? O cuidado para não acabarmos pecando por causa dos outros. Primeiro cuidado que nós vimos é de não gerar pecado no coração dos outros com o que nós fazemos. Agora é o outro lado. Eu tenho que ter cuidado para eu não acabar fazendo coisas erradas, pensando coisas erradas, por causa do que os outros estão fazendo comigo. Porque essa é a nossa tendência. Foi isso que os irmãos de José fizeram. Foram colocados de escanteio, foram colocados de lado, e isso os levou a pecar. Eles aceitaram a tentação e pecaram por causa de Jacó e por causa de José. E por que nós temos que ter cuidado, irmãos? Para não pecarmos por causa dos outros, por causa do que os outros fazem conosco. O motivo é porque nós sofreremos as consequências. Nós não seremos desculpados por causa do que fizeram conosco. Ah, mas me maltrataram, foi por isso que eu pequei. Você pecou porque você quis. Porque 1 Coríntios 10 e 13 diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Rubem foi o livramento. Rubem disse, não faça mal com o menino, não. Mas eles não aceitaram o livramento de Deus. Pecaram. E aí nós vamos sofrer a consequência, se nós pecarmos. A gente vê que, por exemplo, tem mulher que endoida. Tem mulher que, quando acontece algo no casamento, tem homem também que endoida. Vai para a festa, faz coisas erradas, pessoas que conheciam a Deus. Alguém fez algo errado com o crente, aí o crente quer descontar. Aí Deus perdoa, Deus desculpa? Não, porque Deus dá força para suportar. Então, o pecado dos outros não pode nos levar a pecar também. O erro dos outros não vai nos desculpar dos nossos erros. Sem falar que, se nós fizermos isso, se nós fizermos o que os irmãos de José fizeram, nós estaremos agindo diferente do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Falei dele agora há pouco, que ele não levou ninguém ao ódio, não foi? Mas mesmo ele não levando, o que foi que fizeram? Sentiram o ódio dele, falaram mal dele, planejaram mal contra ele e, diferentemente de José, executaram a morte dele. Porém, qual foi a atitude de Jesus para com essas pessoas? Ai, vocês me odeiam? Pois agora vocês vão ver. Agora eu vou odiar vocês também. Agora eu vou tornar a vida de vocês no inferno. Eu vim para salvar vocês, mas agora eu não salvo mais. Foi isso, irmãos. E foi o que ele disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O ódio dos outros não gerou ódio em Jesus. O erro dos outros não fez Jesus errar. Então eu não sei o que fizeram contra você, eu não sei o que estão fazendo contra você, o que eu sei é que isso não define quem você é. Quem define quem você é o Senhor na sua vida. Não é o que estão dizendo sobre você, não é o que estão planejando contra você, não é o que estão fazendo de errado contra você, não é isso que vai definir o que você é ou o que você faz.
O que vai definir o seu futuro e o seu presente não é o que as pessoas fazem de errado contra você, é o amor que Deus tem por você. Então é para Ele que nós devemos olhar. E nós vamos ver que José vai agir exatamente assim. Um exemplo para nós, vamos tirar lições preciosas de José. Mesmo todos errando contra ele, para quem é que ele olha? É para Deus. Ele sai de uma prisão esquecida há 2 anos, primeira oportunidade que ele tem, ele fala de Deus. Esse é o nosso exemplo, irmãos. É assim que nós temos que agir. Não erre por causa dos outros. Não peque por causa dos outros. Primeiro, porque Deus vai cobrar de você. E se você vencer, Deus vai recompensar você. Amém? Verá? Dezessete anos, né, Verá? Vinte. Não conta cenas dos próximos capítulos. É surpresa, hein? Verdade. Interessante o mesmo número de moedas, né? Todos nós, inclusive nós pajussarenses. Eita glória! Vamos aprender com Jesus, irmãos. Vamos pedir a Jesus para sermos que nem Ele. Não errarmos por causa dos outros, mas seguirmos o nosso caminho, fazermos o que é certo, o que é bom. Deus vai nos recompensar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Peça ao Senhor que te dê força para obedecer a Ele. Para obedecer a Ele primeiro, não gerando nos outros sentimentos que não precisam ser gerados. Muitas vezes, como nós vimos, nós contribuímos para que os outros caiam, para que os outros se desanimem, para que os outros tenham raiva, ódio no coração. E se nós pudermos evitar isso, se Deus nos mostrar como, vamos fazer isso, irmãos. E em segundo lugar, vamos pedir força a Deus para que não importa o que os outros façam contra nós, não importa os erros que os outros cometam contra nós, não vamos pecar por causa disso. Porque não vale a pena. Não será os outros que nós estaremos prejudicando apenas, e sim a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta família, cuja história o Senhor registrou na Tua palavra para que servisse, Senhor, de instrução, de lição para as nossas vidas. Senhor, muitas vezes nós, sem perceber, às vezes percebendo, estamos, Senhor, colocando lenha na fogueira. Estamos, Senhor, dizendo coisas que sabemos que vão ferir os outros desnecessariamente. Pai, nos perdoa pelas vezes em que fizemos isso. Nos dá maturidade, Senhor, para não fazermos. Porque muitas vezes, Pai, o ódio no coração dos outros também vai ter, Senhor, um pouco da nossa contribuição. Mas, Pai, nós também queremos pedir ao Senhor que nos dê força, grande força, Senhor, para que as traições, para que, Senhor, as infidelidades, para que as coisas ruins, o desprezo dos outros, nunca gere em nós um coração ingrato para contigo, um coração infiel, um coração, Senhor, que quer ir no mundo, que quer fazer o que o mundo faz. Muitas vezes, Senhor, nós queremos colocar sobre o Senhor a culpa que o Senhor não tem, porque o Senhor não tem culpa de nada. O que as pessoas fizeram contra nós foram as pessoas, Pai, não foi o Senhor. E se o Senhor permitiu, é porque um propósito maior o Senhor tem, de nos ensinar algo através disso, Pai. Então, Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes nós não passamos de pessoas reativas,
Pessoas que simplesmente reagem ao mal com o mal. É como uma bola que vai na parede e volta, Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer que nós sejamos, pessoas que reagem. O Senhor quer que sejamos pessoas que agem, como o Senhor nos ensina a agir, Pai. Enche o nosso coração mais e mais do Teu amor, porque, Senhor, o Teu amor é um amor que não se explica, é um amor que não se vence, é um amor que não é derrotado, Pai. E é esse amor que nós queremos ter em nosso coração. Abençoa cada um de nós, que possamos sair daqui com o coração, Pai, transformado pelo Senhor, diferentes. E que isso possa se demonstrar, Senhor, em nossos ambientes mais íntimos, como a igreja, como o lar, como o trabalho. Tudo isso eu peço e já agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Amém! Bom dia a todos e até a noite, se Deus quiser.